O mundo de vampiros, lobisomens, lycans, imortais, híbridos e aprimorados de Anjos da Noite é muito mais do que fascinante, com uma estruturação social e política bem formada, assim como um dos mitos de criação. Porém, nada disso teria a menor graça se não fossem as capacidades destes seres. Hoje trarei a vocês todos os poderes e fraquezas dos seres em Anjos da Noite. Olá, seres da noite! Hoje, antes de colocarmos todos os dados em perspectiva, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem o like, comentário, compartilhassem esse vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo, para quem puder se tornar membro, como essas pessoas aqui no canal, agradeço demais. Esses são os heróis do canal, os verdadeiros imortais aí. Vai ter acesso antecipado ao mês de conteúdo, preferência na resposta quando chegarmos a 10 pessoas, grupo exclusivo de conversa. Quanto mais gente, mais conteúdo. Se inscreva. Também tem o Valeu Demais e as doações diretas. Para quem não for inscrito, se inscreva. Então vamos dar uma olhadinha aí em todos os poderes e fraquezas em Underworld. A origem importa. Uma das grandes sacadas de Anjos da Noite vem de seus escritores, Len Wiseman, atualmente no John Wick, e Kevin Grevioux, produtor e dublador. E esta é que todos os imortais aqui são vindos da genética e das coisas mais normais, normativas. A coisa mais mística apareceria apenas no final da saga. Então nós chegaremos lá. Aqui, Alexander Corvinus seria o portador de um vírus dentro de suas células. Esta anomalia será chamada de Corvinus Strain, e aqui é a chave para tudo, sendo então algo que poderia absorver coisas ruins para o corpo e fazer as benéficas para tal. No caso dele, o tornou o primeiro dos imortais. Ele transmite esta para os gêmeos de forma ativa, para a imortalidade, e para um terceiro de forma inativa. Os gêmeos conseguem mudar ainda mais o Strain, então começam a infectar outros mortais, como uma variável, sendo estes os vampiros e os lobisomens, sendo que o único original restante é Alexander. Antes de entrarmos de cabeça, temos que lembrar uma coisa: todos os poderes aqui citados podem variar muito de nível, tem uma diferença muito grande entre um vampiro que acabou de ser feito e o ancião. Então, todos os poderes têm uma variação de nível entre os mesmos, tá? Eu vou estar citando alguns exemplos, mas só para vocês terem uma ideia. Habilidades fisiológicas. Este é um título um pouco confuso, mas é o melhor que eu cheguei em pensar nas coisas básicas que estes imortais precisam para existir em essência. Todos menos um. Vampiros, todos os tipos de lobos e híbridos precisam de sangue para se sustentar. Isso também serve como combustível para todas as suas habilidades. Sem estes, eles ficam muito fracos e têm acesso bem limitado aos seus poderes e capacidades. E sim, os lobos também precisam de sangue. Alexander é que nós não sabemos o que precisa para se sustentar em forma de combustível, mas deve retirar sua energia de algum lugar. Afinal de contas, saco vazio não para em pé. Enquanto estiverem de barriga cheia, eles também têm acesso à longevidade, ou seja, o tempo não os afeta. Pelo contrário, os deixa mais fortes. E um fato interessante é que pela alimentação, eles também mordem os outros, e esta é uma forma de reprodução. Eles, quando dão uma dentada em alguém, infectam outros seres humanos, porém a taxa de infecção é bem baixa para a maioria deles, menos para o William, que parece ser de 100%, e Alexander apenas por reprodução normal, coisa que outros imortais também conseguem, mas é muito mais raro. A cria se chama de sangue puro e seria normalmente muito mais poderoso. Poderes comuns. Existem alguns poderes que são comuns entre quase todas as espécies, em pelo menos algum momento são demonstrados. Existem, claro, algumas inconsistências, mas creio que vale a pena falar sobre tais. Fisiologia avançada. De alguma forma, todos eles são fisicamente superiores aos seres humanos mortais, conseguindo grandes feitos de força, destreza, velocidade e resistência. Casos como vampiros arrancando a cabeça com apenas um golpe, que é bem mais complicado do que parece nos outros filmes, é uma força muito grande. Em casos extremos de levantar estruturas de pedras e tirando um helicóptero do ar com um puxão. Em destreza e reflexos, podemos ver Selene antecipando um disparo, o que também demonstra sensos melhorados, assim como muitos outros disparos certeiros e conseguindo prever outros golpes. Em questão de velocidade, Lucian consegue correr atrás de um carro em disparada e ainda consegue chegar e pegar o tal,
Selene também consegue dar um golpe rápido antes de muitos guardas conseguirem se mover. Na questão de resistência, temos muitos ferimentos comuns que não são sentidos pelos imortais, assim como resistir a coisas que poderiam ser terminais para a maioria dos seres humanos, em alguns casos até mesmo criando resistências às suas fraquezas. E quando eles são feridos, caso sobrevivam, conseguem regenerar quase que completamente os seus ferimentos, e no caso especiais como o do Aberlyking, a regeneração é basicamente instantânea. Poderes estranhos. Apesar de ser algo bem fora do normal, toda a série tem suas peculiaridades, e aqui não citarei coisas muito específicas de algumas evoluções, isso vai ficar para depois, e sim alguns poderes comuns, mas um tanto inconsistentes. O primeiro é de conseguir andar pelas paredes ou grudar no teto, aparecendo muito mais frequentemente nos Lycans, porém demonstrado por alguns vampiros. É algo que poderia fazer uma grande diferença em alguns momentos, ou usado de maiores efeitos ou de forma mais inteligente, porém é usado com uma grande infrequência. Outro é que todos parecem ter, mas nunca demonstraram sem nenhuma explicação ou razão, é que eles não sofrem com a gravidade, ou pelo menos assim eles podem cair de grandes distâncias e ficar lá de boa. Não tem nenhuma explicação, não se fala nada e é tão normal que só vai. E falando em coisa sem explicação, mas que desta vez foi pelo menos marcante no filme, é a troca da cor dos olhos. Esses servem como um propósito forçado de identificar o imortal, mas na verdade é apenas um reflexo bizarro, acontecendo quando eles ficam estressados ou em grande emoção, às vezes ficando todo o tempo assim, de uma forma forçada pelo vampiro como Victor no terceiro filme. As cores variam entre tons de azul e amarelo para vampiro, negro para os Lycans e uma combinação deles para os híbridos. Fraquezas. Existem sempre os niveladores em mundos de fantasia, assim como existem aqueles que são imunes a essas. Isso cria uma sensação de equilíbrio entre as partes e também uma chamada para a luta em ocasiões mortais. Existem, é claro, aquelas que valem para os dois lados. A primeira seria a mais óbvia, seria a retirada de todo o sangue. Isso inibe as habilidades regenerativas e os usos de outros poderes. Golpes muito poderosos podem finalizar eles, como na nuca, e possivelmente a retirada da cabeça, e golpes nas artérias também são muito eficazes. Vamos primeiro para os vampiros então. Eles possuem uma alergia à radiação UV. A exposição ao sol é mais do que fatal para eles, dissolvendo eles em pó em alguns segundos. E em tempos modernos tem até mesmo uma munição que faz isso. E depois na série foi colocada a ideia da Nightshade ser um veneno fatal para os vampiros, chegando a consumir as células vampíricas e até mesmo o Corvinus Vampire ficando paralisado. O que é uma ideia mais do que idiota que eu já falei em alguns outros momentos. Para os lobos, eles têm uma alergia à prata, não tão fatal quanto os vampiros à radiação UV, mas só que é muito mais fácil de conseguir prata. E isso também impede que eles se transformem, causando grande dor neles. Além disso, eles possuem a insanidade ou raiva dos lobos. Os lobisomens originais seriam praticamente bestiais. Já os Lycans vindos de Lucian seriam um tanto mais agressivos do que o normal, mas quando se transformam ficam ainda mais raivosos, o que é um grande problema para os originais porque estes nunca voltam à sua forma normal, à sua forma humana, tá? Então sendo basicamente um defeito específico dos lobisomens, nunca voltar à forma humana, e a insanidade ou a raiva para todos os lobos. Poderes não gerais. Aqui nós temos algumas coisas que são bem incomuns ou forjadas de forma incomum que ficam tanto soltas por aí, por isso listarei aqui. A transformação dos Lycans, aqueles que eram mordidos por William nunca voltariam à sua forma humana, como já dito. Já os que foram transformados por Lucian conseguiriam, e ainda mais os antigos tinham um controle total sobre isso, que é uma grande vantagem para um combate. Na mesma linha, os híbridos também se transformariam, e assim como os Lycans também ganhariam mais poderes quando fizerem, ainda para mim que ficassem menos agressivos. Isso, pois os híbridos possuem imunidades a todas as fraquezas naturais dos imortais, ou seja, nada de prata ou radiação UV. Nightshade também creio que não, apesar da Selene ficar aí paralisada, ainda porque ataca as células vampíricas. Ainda assim, a raiva dos Lycans parece que não transmite total, mas ainda tem um pouquinho de influência assim. Em um pensamento parecido, os Corvinus Vampires ganham um grande aumento de poder ao mesmo tempo que faz que resistem à luz UV, porém não a Nightshade, mas já falei sobre isso. Então, em forma geral, os híbridos e os Corvinus Vampires, eles ganham um aumento de poder ao ficarem nesse novo estado. E temos as versões diferentes ou melhoradas. Temos os Lycans aprimorados, que tomam o sangue de híbridos ou injetam DNA destes para ficarem mais fortes.
Isso fazem com que tenham formas de Lycans maiores do que o normal, isso sem contar muito mais força, resistência, regeneração quase que automática, o Oberlycan sendo para mim um dos seres mais fortes deste mundo aí, por ter conseguido aí enfrentar a Selene e a Corvinus Vampire sem esforço nenhum. E temos então os ritualizados vindos do último filme, aquela coisa mais mágica que eu citei logo no começo do vídeo. Eles, além da aparência diferente, dos cabelos brancos, se passarem pelo ritual muitas vezes, ou também se já forem bem poderosos, eles vão ganhar uma super velocidade, igual a Lina demonstra, de basicamente um teleporte, uma precognição avançada, ou seja, mais reflexos ainda, uma visão do futuro e finalmente ver auras e ser ligado com o mundo espiritual. Eu não tenho grandes exemplos disso porque não fica muito bem explicado. A Lina dá umas profecias lá pra Selene, mas fica mais ou menos por essas, tá? Então os ritualizados, apesar de tudo, você vê os outros ritualizados nos filmes, eles são fortes, mas não são tão fortes assim. A mais forte delas é a Lina e depois a Selene, que também ganha os poderes, pelo menos os de reflexo e os de super velocidade. É isso aí então, meu povo, muitíssimo obrigado para quem chegou até aqui. Para quem chegou, então, deixa aquele like, se inscreve se não for inscrito, se puder se tornar membro por 99 ou um valeu demais, doação direta. Tudo ajuda aí o canal a crescer cada vez mais conteúdo, mais material para todos, tá? Então vejo todo mundo aí na próxima.